Ok, amigos, estamos juntos para mais um RBC Resenha, o programa que traz para você as notícias que foram destaque nesta semana no Brasil e também em todo o mundo. Vamos a alguns destaques. Haitianos buscam nova vida no Brasil. O governo corrige em 4,5% a tabela do imposto de renda. Professor cubano visita a faculdade de Pindamonhangaba. Tudo isso, evidentemente, sem deixar de falar do falecimento do ex-vice-presidente José Alencar, que foi a principal notícia durante toda a semana. Voltamos já! Muito bem, e os alunos da Faculdade de Pindamonhangaba participaram de uma palestra sobre a estrutura do esporte em Cuba, com a presença do professor Armando Dias Gonzalez, que na ocasião aproveitou para conhecer as instalações da Faculdade de Pindamonhangaba. Acompanhe. A Faculdade de Pindamonhangaba recebeu nesta quarta-feira o cubano Armando Dias Gonzalez, que atua como professor e doutor em Educação Física, e ministrou aos alunos da FAP uma palestra sobre a estrutura e o sistema organizacional do esporte cubano. Eu fui convidado para falar sobre a estrutura da educação física em Cuba, sobre que o sucesso do esporte está sustentado principalmente em toda a estrutura da educação física no meu país e como ele ha sido capaz de condicionar todo o sistema, tanto de educação física como esportivo, para obter essas medalhas olímpicas e mundiais que tem no nosso país. A vinda do professor cubano à Faculdade de Pindamonhangaba foi trazida por iniciativa do professor Cláudio Teixeira Brazão, o professor Macaé. Aproveitar a passagem desse professor Dr. Armando Dias Gonzalez, que é um professor da principal universidade de Cuba, que é o Instituto Manuel Fajardo, em que forma os principais professores, doutores do país. Então, aproveitar essa oportunidade, esse momento que ele está no Brasil, de estar transmitindo um pouco de conhecimento, um pouco da sua experiência do modelo esportivo cubano, que é um modelo que por muitos anos obteve muito sucesso, não só na área de competição, chegando a ser quinto numa Olimpíada, um país pequeno, um país pobre, mas principalmente no seu sistema esportivo, que compreende desde da preocupação com a mãe na sua gravidez, estar desenvolvendo atividade física, assim como o bebê já tem um programa de atividade física, e assim a parte escolar, a parte de formação, até o esporte de alto rendimento. Então Cuba realmente foi por muitos anos, ainda é um modelo de estrutura esportiva, e esse profissional, estando em Pinda, veio para o Brasil para dar vários cursos, inclusive um curso na Academia Ox no próximo mês, e nós tivemos a oportunidade, sendo a FAP a única instituição do município que tem curso de educação física, nós não podíamos perder a oportunidade dele estar transmitindo conhecimento para esses novos alunos aqui da FAP. Então acho muito importante essa troca de conhecimento, de informação, para que os alunos tenham um pouco mais de experiência, inclusive uma experiência internacional. Para o coordenador do curso de Educação Física da FAP, Ivan Arruda, esta palestra trará um diferencial ao aprendizado dos alunos da faculdade. Primeiro é importante justamente ter um contato, né, com uma educação física, uma cultura de outro país, né? E isso, ainda mais se tratando de Cuba, que tem uma referência na educação física mundial. E isso também é muito importante para as nossas futuras reflexões em sala de aula, visando as comparações entre um país e o nosso país, entre a educação física cubana e a educação física brasileira. Essa troca de conhecimento é um dos diferenciais aqui da Faculdade de Pindamonhangaba? Sim, sim. É uma política da instituição, né? As pós-graduações aqui já fazem um trabalho muito forte nesse intercâmbio entre países, né? E a gente tem também agora a possibilidade de trazer isso para a graduação, para o curso de Educação Física. E a gente pretende estar aumentando esses contatos com o tempo com professores que tragam as culturas dos seus respectivos países. Cuba é um exemplo para nós e para o Brasil em termos de educação física e esporte. Apesar de ser um país que sofre o embargo das nações, eles têm uma estrutura muito simples
mas a educação e a saúde dele são muito desenvolvidas comparado aqui com o Brasil. E a iniciativa aqui da FAP de trazer um profissional cubano desse gabarito e dar uma palestra para nós é maravilhosa. É uma iniciativa que vai agregar muito conhecimento para nós como exemplo do que acontece lá e para a gente colocar em prática também no futuro. Ok, hora de mudar de assunto. E os haitianos buscam vida nova no Brasil. Muitos pagam aos chamados coiotes para entrar no país e quando chegam, têm problemas para conseguir trabalho e também moradia. Os senadores suspeitam de envolvimento de organizações criminosas que decidiram criar então uma comissão para analisar o assunto. É hora de você conferir a reportagem. Um ano após o terremoto que matou mais de 230 mil pessoas no Haiti, o país caribenho ainda sente as consequências do tremor. Em busca de melhores condições de vida, muitos haitianos deixam o país. Entre os destinos está a Amazônia brasileira. Para conhecer a situação desses haitianos, o Senado criou uma comissão temporária externa. Composta por 5 senadores, a comissão quer identificar de que forma o governo federal pode ajudar os imigrantes haitianos em solo brasileiro. Essa comissão do Senado é para que nós possamos fazer um levantamento da situação. É aquilo que eu disse. Ora, se o Brasil sai daqui do nosso país, vai lá no Haiti ajudar, e no momento que esse nosso irmão estão aqui pedindo socorro, eu acho mais do que justo que nós possamos estender a mão e recebê-los aqui dentro das nossas possibilidades. O governo brasileiro está agindo, o Itamaraty está agindo, mas tem fortes indícios de que tem uma organização criminosa por trás da chegada dessas pessoas no Brasil, especialmente entrando pelo lado peruano. Quer dizer, se isso é verdade, nós temos que apurar. E se isso estiver ocorrendo, é uma situação gravíssima. Segundo o Comitê Nacional para Refugiados, órgão vinculado ao Ministério da Justiça, a imigração motivada por catástrofes não se configura como refúgio, o que daria ao imigrante o direito de morar e trabalhar no país. Mas, por questões humanitárias, o Brasil tem acolhido esses haitianos, que já passam de 1.000. Nós tivemos pelo menos 234 haitianos regularizados e hoje nós temos mais 120 precisando de regularização. Não para de chegar haitianos através do Acre e também nós temos notícia que está chegando um grande número de haitianos pelo Amazonas através da cidade de Tabatinga. E a gente acredita que há uma necessidade de maior presença do governo federal para saber que tipo de atitude deve ser tomada em relação a essa situação. Até o momento, 4 dos 5 senadores foram indicados para compor a comissão. Jorge Viana, Aníbal Diniz, Sérgio Petecão e Gilvan Borges. O resultado desse trabalho será encaminhado ao Senado e ao governo federal. E outra informação que chamou a atenção é que foi autorizada a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito que vai investigar o tráfico de pessoas. Os trabalhos começam logo que os integrantes forem nomeados pela presidência do Senado. Confira essa matéria. A senadora Marinor Brito obteve a assinatura de 27 parlamentares para instalar a CPI do tráfico humano. Ela afirma que esse tipo de crime é um problema nacional. Desde 2003, nós temos denunciado pelo próprio Congresso Nacional uma rota absolutamente enorme de tráfico de pessoas, inclusive de crianças e adolescentes, para fins de exploração comercial, fora dos estados brasileiros, de um estado para o outro e para fora do país. A lei brasileira define como tráfico humano a comercialização de pessoas. As vítimas geralmente são enganadas ou forçadas a se prostituir, a realizar trabalho escravo ou mesmo a mendigar. Em alguns casos, elas chegam a ter órgãos retirados do próprio corpo. Dados do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes revelam que 2.500.000 pessoas são vitimadas por ano. O tráfico de seres humanos movimenta 32 bilhões de dólares anualmente. É a segunda atividade criminosa mais lucrativa, superado apenas pelo tráfico de drogas. A Polícia Federal é a instituição responsável pela investigação das ocorrências no Brasil. Este delegado explica que as vítimas geralmente são enganadas com promessas de uma vida melhor. No nosso país, as principais vítimas são mulheres, em sua grande maioria, girando em torno de uma faixa etária de 18
há 25, 28 anos, e que são aí sempre em determinados locais, em pontos sensíveis, recrutadas. A exploração sexual se dá geralmente com mulheres, mas o trabalho escravo atinge mais os homens. O secretário de Assalariados da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura afirma que atualmente 15 mil brasileiros vivem nessas condições. O grande problema desses trabalhadores é a contratação. Elas nunca se dá pela empresa, se dá por um gato, por uma empresa de contratação de mão de obra que não é idônea, que não tem endereço, que é empresas forjada para poder não ter que pagar direitos da relação de trabalho. Os senadores acreditam que a CPI representará um instrumento importante no combate ao tráfico de pessoas. Eu acho que a CPI que vai ser instalada aqui no Senado vai ser um passo importante para a gente descobrir quais são os mecanismos que estão por trás do tráfico humano, o que leva essas pessoas a esse tipo de migração forçada, as condições de trabalho desumanas a que elas são submetidas. Eu acho que é uma tarefa urgente do Brasil ter a condição de uma rede e de profissionais mais qualificados para lidar sobre esse tema. Esse é um tema que ele tem que ser trabalhado permanentemente, não vamos imaginar que isso seja resolvido com uma lei. Apresenta-se um projeto, vota-se, aprova e tudo resolvido. Não, esse é um problema, como é a violência de forma geral, do cotidiano. E as comissões de Meio Ambiente e Agricultura ouvem em audiência pública o deputado Aldo Rebelo, autor do projeto que altera o Código Florestal. A matéria aguarda agora votação na Câmara e, em seguida, deve ser analisada pelo Senado. Você agora revê essa matéria. O deputado Aldo Rebelo explicou que o substitutivo unifica e atualiza a legislação. Entre as propostas do texto está a redução da largura da faixa de preservação permanente de 30 para 15 metros ao longo dos rios, a manutenção da reserva legal, que garante a conservação da vegetação nativa de 80% nas propriedades em áreas de floresta amazônica e a regularização para produtores que desmataram além do permitido até meados de 2008. A legislação foi sendo elaborada à margem do Congresso, por medidas provisórias que nunca foram votadas, que na mão de um agente público se transforma num código contra a agricultura. Um dos autores do requerimento para a reunião, o senador Rodrigo Hollenberg, destacou a dificuldade de conciliar as várias formas de uso do solo ao longo do tempo com a preservação ambiental e criticou a redução das áreas de preservação permanente. As áreas de preservação permanente cumprem um papel, um serviço ambiental fundamental no aumento da produtividade das culturas tradicionais. E sem ter o conhecimento total dessa questão, do impacto da declividade, da espessura, da textura do solo, dos serviços ambientais, dos recursos genéticos de cada área de preservação permanente, a precaução recomendaria, no meu entendimento, que é melhor manter os 30 metros. Os senadores ligados ao agronegócio pediram que áreas hoje produtivas sejam mantidas. Que nós pudéssemos fazer um corte neste país. A anistia existe na legislação, é para ser usada e não só admirada. Que nós possamos passar um corte, que seja 2001, que seja 2005, que nós começamos uma vida nova para este Brasil e manter as áreas de produção intactas como estão hoje. A gente está numa encruzilhada. Queremos conservar, e acho que devemos conservar, mas não podemos de forma nenhuma esquecer daqueles que trabalharam e fizeram no passado. A aprovação do novo Código Florestal é aguardada com expectativa pelos produtores rurais brasileiros, principalmente porque a partir de junho começam a ser aplicadas as punições para quem desmatou além do permitido. A proposta do deputado Aldo Rebelo garante anistia para quem descumpriu a lei até meados de 2008, mas ela ainda precisa ser votada pela Câmara dos Deputados e depois ser analisada e aprovada pelo Senado Federal. Há uma possibilidade muito grande de se votar o código na Câmara na próxima semana. Se votar na próxima semana, nós queremos recepcioná-lo aqui no Senado e vamos fazer um trabalho muito grande no sentido de votar aqui no Senado, de preferência sem modificações. Estamos antecipando o debate para podermos agilizar no futuro. Muito interessante. Vamos agora a um breve intervalo e já voltamos em instantes.